Bem, pessoal, eu vou passar. Caros amigos, a gente vai começar hoje, as equações biquadradas. Nós encerramos a equação do segundo grau e vamos dar início às equações biquadradas. Antes de a gente iniciar equações biquadradas, para a gente entender a importância dessas equações, nós vamos analisar aqui uma situação, um problema, tá certo? Então vamos lá. A situação, problema é a seguinte: de um quadrado de lado L, retiram-se 4 quadrinhos de lado 1 sobre L. Então você tem um quadrado de lado L e você tem que retirar 4 quadrinhos de lados 1 sobre L. Então aqui no canto você tem 4 quadrinhos de lados 1 sobre L. Um de cada canto. Então você vai tirar um quadrinho de cada canto. O que vai ficar é essa figura aqui do meio. Queremos ficar com uma área de 3 centímetros quadrados. Então você tem um quadrado de lado L. Você tem que tirar de cada canto um quadradinho de lado 1 sobre L, de tal maneira que você fique com a área de 3 centímetros quadrados. A área que vai restar aqui, no meio, tem que ser uma área equivalente a 3 centímetros quadrados. Aí a pergunta é: quanto deve medir o lado L desse quadrado? Quanto deve medir o lado L desse quadrado? Rivelino, como é que a gente faz isso? Ora, isso aqui é um probleminha básico de geometria. Você tem um quadrado grande de lado L. Você desse quadrado grande vai retirar 4 quadrados pequenos de lados 1 sobre L. E a área que vai ficar é uma área de 3 centímetros quadrados. Então a gente vai montar uma equaçãozinha para resolver esse problema. Que equação, gente? Vamos lá, vamos pensar. Primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular a área do quadrado grande. Então a área do quadrado grande, a área de um quadrado, L vezes L, ou L ao quadrado. Então a área do quadrado grande, L ao quadrado. Dessa área grande, da área do quadrado grande, nós vamos tirar 4 áreas menores, equivalentes à área de cada quadradinho desse. Então a gente vai tirar 4 vezes a área de um quadradinho desse. Então, a área do quadrado grande menos 4 vezes a área desse quadradinho pequeno. Mas, Rivelino, quanto é a área de um quadrado? De novo, é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Quem é o lado do quadradinho pequeno? 1 sobre L. Então vai ser 4 vezes 1 sobre L ao quadrado. Pegando a área do quadrado grande, tirando 4 quadradinhos desse, pegando a área do quadrado grande, tirando a área dos 4 quadradinhos menores, eu vou encontrar uma área de 3 centímetros quadrados. Então essa diferença tem que dar 3. Então vai ficar L2 menos 4 vezes 1 sobre L ao quadrado dá 1 sobre L2, igual a 3. Então vai ficar L2 menos 4 sobre L2 menos 3 igual a 0. Rivelino, como é que eu resolvo essa equação? Primeira coisa é eliminar esse L2 do denominador. Vou multiplicar o primeiro e o segundo membro por L2, tá certo? Então vamos lá. L2 vezes L2, L4, menos 4 sobre L2 vezes L2, simplifica L2 com L2, fica 4. Menos 3 vezes L2, menos 3L2, igual a 0. Então vai ficar, organizando, L4, menos 3L2, menos 4, igual a 0. Olhe para essa equação aqui,
Vixe, Rivelino, essa equação não é uma equação do segundo grau. Realmente não é. Ela é uma equação do quarto grau. Uma equação do quarto grau incompleta. Incompleta por quê? Porque ela tem o termo L4, não tem o L3, tem o L2, não tem o L1 e tem o independente. Então, a estas equações do quarto grau, que possui o termo a quarta e o termo a segunda, e o termo independente, a gente dá o nome de equações biquadradas. Então, você tem uma situação, problema de geometria, que recaiu numa questão de equações biquadradas. Então, a gente vai ter que aprender a resolver questões desse tipo, resolver equações desse tipo, tá certo? Que é a nossa finalidade hoje, aprender como resolver equações desse tipo. Então, eu coloquei aqui um conceito para a gente trabalhar melhor, entender melhor. Equações biquadradas são aquelas da forma ax4 mais bx2 mais c igual a zero, com esse a diferente de zero. Então, todas as equações nesse formato são chamadas de equações biquadradas. E esta equação aqui, ó, se você observar, também tem esse formato. Ax4, ó, aqui tem L4, o A vale 1, no lugar do X tem um L. Mais Bx2, o meu B aqui, ó, é o menos 3, no lugar do X2 tem L2. Mais C, que é o termo independente. Então, Ax4 mais Bx2 mais C igual a zero é a forma geral de uma equação biquadrada. Rivelino, como resolver uma equação biquadrada? Como resolver uma questão dessa? Bem, a maneira de se resolver uma equação biquadrada é convertendo essa equação em uma equação de segundo grau. Então, a ideia é o seguinte, pegar essa equação biquadrada, transformar, reduzi-la numa equação de segundo grau. Como? Fazendo uma pequena mudança aqui. Que mudança é essa? Vamos ver. Chame x ao quadrado de y. A equação biquadrada é da forma ax4 mais bx2 mais c igual a zero. Então, você vai chamar x ao quadrado de y. Ora, se x ao quadrado você chamar de y, x à quarta você vai chamar de y ao quadrado. Como é que eu saio daqui para cá? É só elevar ao quadrado dos dois lados. X ao quadrado elevado ao quadrado, x à quarta. Y ao quadrado dá y2. Então, se você chamar x2 de y, logicamente, né, x à quarta vai ser igual a y ao quadrado. Então, você vai fazer essa substituição. X à quarta, vou trocar por y2. Então, vai ficar ay2 mais x ao quadrado, vou trocar por y, mais by mais c igual a zero. Então, essa equação que era do quarto grau, esta equação que era do quarto grau, virou agora uma equação do segundo grau. Mas, Rivelino, aquela equação do quarto grau era uma equação na incógnita x. Agora eu tenho uma equação do segundo grau na incógnita y. Quer dizer que o y que eu vou achar aqui vai ser a solução da minha equação? Não. Esse y que você acha não é solução dessa equação aqui, não. Mas ele vai me permitir encontrar as raízes dessa equação. A solução dessa você vai tirar dessa. Então, as respostas, as raízes dessa equação não vão ser as raízes dessa. Mas as raízes dessa vão me ajudar a encontrar as raízes dessa. Tá certo? Rivelino, clareia melhor aí, por favor. Então, vamos para clarear, a gente vai concluir aquele problema. Vamos calcular o valor de L, tá certo? A gente vai resolver essa equação. Então, L à quarta menos 3L2 menos 4 igual a zero. O que é que eu vou fazer? Vou chamar L2 de Y. Vou chamar L2 de Y. Não é assim que ele sugere? Chame X2 de Y. Então, vou chamar L2 de Y. Mas se L2 vale Y, isso aqui implica
que L4 vale quanto? Eleva ao quadrado de um lado e do outro. L4 vale Y2. Tá certo? Eu vou fazer essa substituição. Chamar L2 de Y e vou chamar L4 de Y2. Vamos substituir lá naquela equação. L4, Y2. L2 eu vou chamar de Y, menos 3Y. Menos 4 igual a 0. Agora você tem uma equação de segundo grau, que é bem fácil de resolver, né? Vamos lá. Primeiro passo. O A vale 1. O B vale menos 3. O C vale menos 4. Segundo passo. Delta. B ao quadrado, menos 4, vezes A vezes C. B ao quadrado, ó. O B é menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 4. Delta igual a 9, menos com menos mais, 16. Delta igual a 25. Tá certo? Achei o valor de delta. Vamos achar o valor de y agora. A minha equação é na incógnita y. Então, y igual, fórmula de Bhaskara, que é o meu terceiro passo, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Y igual, menos b, o b é menos 3, com menos vai ficar mais 3. Mais ou menos, raiz de delta, o delta é 25, raiz de delta é 5. 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Daqui você tira que y1, 3 mais 5, 8. y2, 3 menos 5 dá menos 2, dividido por 2, dá menos 1. Rivelino, y igual a 8, y1 igual a 8, y2 igual a menos 1. Acabou a questão? Não. Você tem que encontrar, são os valores de L. Ele pede os valores de L. E como é que eu vou encontrar L? Ora, L2 igual a Y. Você vai fazer L2 igual a Y. Vamos lá para pertinho da questão, né? Ó. Você vai fazer L2 igual a Y. Mas eu encontrei 2 Y. Então você vai fazer L2 igual ao primeiro Y que você achou. Ó. O primeiro Y foi 8. Depois você faz L2 igual ao segundo Y que você achou, que é menos 1. Então, L2 igual a 8, que não é 8, né? Desculpe aqui, pessoal. Agora que eu estou olhando, ó. 3 mais 5, 8. Falta eu dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. Tá certo? 3 menos 5, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Agora está correto. Então, você vai fazer L2 igual a 4, que é o meu primeiro Y que eu achei, e você vai fazer L2 igual a menos 1. Lembre-se que L é o lado de um quadrado. Então, L igual a raiz quadrada de 4. L igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. L igual a mais ou menos 2. Desses dois valores, mais 2 menos 2, só me interessa o positivo. Por que só me interessa o positivo? Porque não existe um lado de um quadrado valendo menos 2. Tem sentido. E aqui, L igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Nos reais, né, o conjunto universo que a gente está trabalhando, não existe raiz quadrada de menos 1, então você nem continua. Não existe nos reais. Então eu vou trabalhar só com quem? Com L igual a 2. Joia? Então, um problema de geometria plana, bem simples, que recaiu numa equação biquadrada, né, que você vai ter que saber resolver. Então, como é que eu resolvo? Eu faço uma transformaçãozinha, né? Ó, x ao quadrado igual a y, x à quarta igual a y2.
mudo a minha equação para a incógnita y, descubro os valores de y, depois de posto os valores de y, eu volto para a minha transformaçãozinha e descubro as raízes que eu quero. Como vocês notaram, a equação, por ser do quarto grau, ela deve ter 4 raízes. Infelizmente, ali só deu 2, né? E só uma me interessava, que era o lado de um quadrado igual a 2, tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta para exercitar mais equações biquadradas, para ficar bem forte o conceito. Valeu, moçada, até a próxima.